Primeira coisa que eu queria recordar é que todos aqueles que estão no projeto de 100 dias de jejum, envolvidos na igreja, não devem esquecer-se de, pelo menos uma vez por semana, jejuar. Amém? Não sei se temos muitos, sei que temos ali muitos nomes, não sei se mais aderiram ou não, mas eu quero incentivar a cada cristão a jejuar. Qualquer dia iremos pregar sobre jejum. Há 2 temas que o Espírito Santo me ensinou, me disse para pregar durante este ano. Um tem a ver com o Espírito Santo e outro tem a ver com guerra espiritual. Amém? São 2 temas. 2 coisas muito importantes. Eu já disse aos irmãos que a primeira coisa que surgiu no meu coração em 2003 para 2004, a primeira frase que surgiu era aguçando as nossas armas para a conquista. Amém? Nada no reino espiritual é de borla. Amém? Nada é de borla. As bênçãos são nossas, mas elas têm que ser possuídas. Amém? Deus dá, o homem possui, como dizia a pastora Eunice um dia destes, não é? Quando ela pregava sobre a plenitude do Espírito Santo. Deus dá, o homem possui. Deus deu a terra prometida e o povo de Deus teve que tomar posse dela. Deus dá as promessas da palavra de Deus, mas nós temos que nos apossar delas. Temos que tomar posse daquilo que por herança e por direito já é nosso. Amém? Se não exercermos o nosso direito, se não exercermos aquilo que é nosso e não tomarmos posse daquilo que é nosso, o que vai acontecer é simples, é que vamos perder aquilo que por direito é nosso. Amém? Eu agradecia que o pessoal lá atrás não conversasse. Agora é tempo do Espírito Santo, não é tempo para conversarmos, não é tempo para falar, para distração. Agora é tempo para ouvir a palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo, ele melindra-se com muita facilidade. Amém? Então, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Está bem assim? Só preciso eu chamar a atenção, eu chamo a atenção outra vez. E perdi-me naquilo que eu estava a dizer. Vejam só o que vocês conseguem causar. Não é? Ora bem. Então, estamos a falar de jejum, não é? Vamos manter com firmeza o nosso compromisso. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Há tempo para tudo. Há tempo para a gente conversar, há tempo para louvar, há tempo para compartilhar tanta coisa, amém? Mas agora é mesmo tempo para nós abrirmos o nosso coração e ouvirmos a palavra de Deus, certo? Precisamos ter reverência para com o Espírito Santo, porque senão nós o entristecemos, certo? Então vamos agora com muita reverência ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Senhor, à medida que tu fores explanando através da minha boca a tua palavra, nós confessamos que somos inaptos, indignos e despreparados para falar de ti. Como pode o mortal falar do imortal? Como pode o visível falar do invisível? Como pode o sondável falar do insondável? Como pode o limitado falar do ilimitado? Como pode o homem falar do Deus que desde sempre existe, do Criador de todas as coisas, daquele que nos fez à sua própria imagem e semelhança? Somente pela tua bondade, somente pelo teu favor, somente porque tu desejaste usar o homem e fazer do homem um instrumento da tua vontade, um instrumento da tua partilha. Nesta manhã nós confessamos, Pai, que precisamos de ti, que precisamos que seja o teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Nesta manhã não queremos ouvir voz de homem nenhum. Senhor, queremos que tudo aquilo que for dito seja autorizado pelo teu Espírito Santo. Não deixes que da minha boca saiam palavras que tu não queiras, que tu não permitas, somente aquelas que tu previamente aprovaste. Senhor, agora mesmo, Deus que sondas todos os corações, eu te peço
Que o Teu Espírito Santo inicie agora mesmo, Senhor, a Sua obra, penetrando ao mais íntimo de cada coração. Porque está escrito, Senhor, que Tu sondas o mais profundo do nosso ser. Queremos Te pedir, Senhor, que a fé seja gerada nos nossos corações nesta manhã. Que a Tua palavra seja revelada aos nossos espíritos. E agora me levanto contra toda a potestade do inferno e das trevas, contra todo o espírito que quer trazer confusão, perturbação, que quer roubar a palavra que vai ser semeada previamente. Agora mesmo te maniatamos, espírito de confusão, espírito ladrão da palavra, estás amarrado, espírito passarinheiro, estás amarrado, não roubarás a semente, não estás autorizado a roubar a semente. Antes nós proclamamos que a tua palavra dará lugar aos nossos corações, Senhor, e também ela frutificará para aquilo que é enviada. Em nome de Jesus Cristo, oro e te agradeço. Amém. Podemos ouvir um amém? Amém. Vira-te para o teu irmão e diz assim: o pastor não está chateado contigo. Amém. Mas agora ele quer que fiques atento. Amém? Ele não está, mas agora quer que fiques atento. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nesta manhã, eu queria falar sobre um tema muito interessante. Um tema que todos nós precisamos ouvir. Um tema essencial à nossa vida cristã. Eu queria falar hoje sobre o Espírito Santo. Amém? Posso ouvir um amém? Eu tinha duas mensagens para pregar sobre o Espírito Santo, mas fui guiado pelo Espírito Santo a falar sobre algumas coisas que nós temos ouvido ao longo destas ministrações em relação ao Espírito Santo. Então o que eu hoje vou fazer é um resumo de tudo aquilo que já foi falado em relação à pessoa do Espírito Santo. Será um pequeno resumo, serão 12 ensinamentos em relação à pessoa do Espírito Santo. 12 ensinamentos em relação à pessoa do Espírito Santo. Quem tem acompanhado as ministrações que nós temos trazido, você não vai aprender nada de novo. Mas eu já aprendi alguma coisa muito importante. É que o homem aprende com a repetição. Amém? O homem aprende com a repetição. Na realidade, o estudo da psicologia é isto mesmo. É o estudo do comportamento humano. Porque nós homens reagimos de determinadas maneiras quando estamos expostos a determinados reativos. Então, quando nós somos expostos a determinado sintoma, a determinado acontecimento, nós todos temos uma determinada forma de reagir. E nós aprendemos pela repetição. A repetição é muito importante. Uma coisa que nós ouvimos uma vez e nunca mais ouvimos, nós esquecemos. É assim. Então eu não queria passar adiante. Se o Espírito Santo disser que no próximo domingo vamos continuar a falar sobre o Espírito Santo, vocês irão ouvir outra mensagem. Amém? Se ele disser que não, é a altura de movermos-nos para outro tipo de mensagem, iremos mover-nos. Uma coisa é certa, eu não me quero mover sem ter a certeza de que vocês estão a sorver, a beber, a aprender daquilo que nós vos estamos a ensinar. Posso ouvir um amém? A pessoa do Espírito Santo é extremamente importante, ela é especialíssima. Ela é, na realidade, o nosso convidado de honra nesta manhã. Amém? Diga lá comigo, Espírito Santo, és o meu convidado de honra nesta manhã. Bem-vindo a este lugar. Outra vez, bem-vindo a este lugar. Amém? Então eu queria falar sobre 12 ensinamentos soltos sobre o Espírito Santo. E queria que aqueles que gostam de escrever pudessem escrever. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Outra versão diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós,
proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. 3 grandes ensinamentos neste versículo. Em primeiro lugar, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos o lugar da habitação de Deus. Onde é que você mora? Onde é que você mora? Isaac, onde é que tu moras? Como é que se chama? Isso é onde mora a totalidade do corpo, alma e espírito do Isaac. Dá para ser qualquer coisa que ele disse, não é? Mas o verdadeiro Isaac, que é um espírito, tem uma alma, ele mora onde? Num corpo. O nosso espírito mora num corpo. E o Espírito de Deus também mora em corpos. Onde é que ele mora? Dentro de mim e dentro de ti. Vira-te para o teu irmão e diz: tu és o templo do Espírito Santo. Amém? Este é o grande ensinamento. Você, olha agora para mim, só um instante. Você já pensou que Deus é santo? Deus é santo ou não é santo? Você já percebeu que em si mora o Santo dos Santos, em si reside a pessoa santíssima do Espírito Santo? O que é que isto significa? Significa que você não pode viver na lixarada, certo? Você não pode viver no lixo. Eu já entrei em casas de pessoas, não é? Talvez fui lá para ajudar porque estavam na toxicodependência ou na prostituição ou coisa assim, que era um autêntico lixo. É muito complicado você entrar numa casa que cheira mal, numa casa em que está tudo desarrumado, louça toda por lavar, o pó por limpar, roupa no chão. É ou não é? Uma grande bagunça, é complicado. A gente não se sente bem nessa casa. E eu vou fazer esta pergunta: será que o Espírito Santo se sente bem a morar dentro de nós, se nós vivermos numa bagunça interior, se nós vivermos em impureza, se nós vivermos no lixo? É a minha pergunta. Certamente que não. Por isso, meu querido, eu e você precisamos lembrar-nos a cada dia que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Amém? Em primeiro lugar, somos o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, a Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos. Diga comigo: eu não sou de mim mesmo. Quem é que lhe disse que você manda em si, que você é o seu dono? Alguém lhe disse isto alguma vez? Pois eu quero lhe dizer que você é dono de si mesmo? Jamais. Você não é dono de si. Você pode fazer aquilo que você quiser. Mas a Bíblia nos diz que há 2 senhores sobre a humanidade e sobre a terra. Um chama-se Jesus Cristo e outro chama-se Diabo, Satanás, Lúcifer e por aí adiante. Nós servimos a um destes senhores. Ou servimos ao diabo, se nós andarmos na nossa própria vontade, ou servimos ao Senhor, se realmente nós dedicarmos a nossa vida a Deus. Amém? Então, meu querido, tu não és de ti mesmo, tu pertences ao Senhor. Por que que pertences ao Senhor? Porque o Espírito Santo mora dentro de ti. E por que é que o Espírito Santo mora dentro de ti? Porque tu fostes comprado por bom preço. Qual foi o preço da tua salvação? Qual foi o preço do teu resgate? Qual foi o preço da salvação eterna da tua alma? Qual foi? O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Amém? Então, meu querido, tu que estás aqui és extremamente precioso para Deus. Sabes porquê que és precioso para Deus? Até pode ser que alguém te tenha ferido, até pode ser que alguém te tenha magoado, até pode ser que alguém te tenha ignorado, até pode ser que alguém nem goste de ti, até pode ser que alguém te tenha traído, mas eu quero te dizer, tu és muito importante e muito especial para Deus, porque para Deus custou um preço muito grande salvar a tua alma, libertar-te das cadeias da escravidão, custou o preço da pessoa bendita de Jesus Cristo na sua morte, lá naquela cruz do Calvário. Amém? Por isso, meu querido, quando olhares para ti, olha com valor, olha com estima, olha com preciosidade para ti, porque tu não és uma coisinha qualquer, tu és um diamante dos mais preciosos que Deus tem, e Deus te ama, e Deus por isso, Ele faria e fará
o que for necessário para salvar a tua alma, para te atrair a Ele. Amém? Ele já fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Tu és o templo do Espírito Santo. Tu não és de ti mesmo. Um bom preço foi pago para resgatar a tua alma. O preço do sangue vertido na cruz do Calvário. Amém? Vira-te para o teu irmão e diz-lhe assim: tu vales muito para Deus. Tu vales muito para Deus. Amém? Em João 14, 16 e 18, João 14, 16 a 18, diz assim a palavra de Deus. João 14, 16 a 18 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Diga comigo: não vos deixarei órfãos. Outra vez: não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Então, meu querido, sabe por que você não é órfão? Porque o Espírito Santo mora dentro de si. É tão simples quanto isto. Não há grande complicação, amém? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele viveu nesta terra. E houve um dia em que, depois de Ele cumprir a sua missão, depois de Ele cumprir o seu ministério terreno, Ele partiu para o céu. Mas Ele disse: olhem, eu vou partir, mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu vou partir, mas eu vou deixar-vos outro Consolador. E eu vou deixar-vos a pessoa do Espírito Santo para que fique convosco para sempre. Ele já está convosco, mas Ele estará dentro de vós. Amém? Quando o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes, quando o povo começou a receber o Espírito Santo no seu interior, se cumpriu esta palavra profética de Jesus. Então, meu querido, tu não estás órfão, tu não estás sozinho, tu não estás abandonado, tu tens identidade, tu tens segurança, tu tens provisão, tu sabes de onde vieste. O Espírito Santo não te deixa órfão. Porquê? Porque Ele trata de ti, Ele cuida de ti e a sua presença continuamente está contigo. Amém? Diga assim para si: eu não sou órfão, eu não sou órfão, nem um abandonado, ou solitário, O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está comigo. Agora vamos dizer todos, porque alguns estavam distraídos, não é? Diga comigo: não sou órfão, nem estou órfão. O Espírito Santo está comigo todos os dias. Amém. Glória a Deus. Amém. Este é o primeiro ensino. O segundo ensino é que a maior necessidade da igreja do século 21 é do Espírito Santo. Meu querido, tu não precisas mais dinheiro, tu não precisas mais conhecimento, mais revelação, tu não precisas de melhores pregadores, tu não precisas de mais nada, tu precisas mais na tua vida da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a diferença na nossa vida e no nosso coração. Posso ouvir um amém? Você pode viver cheio de dinheiro. Se viver sem a presença do Espírito Santo, esse dinheiro não vai preencher o vazio da sua alma. Ouviu o que eu estou a lhe dizer? Pode resolver alguns problemas, porque o dinheiro também ajuda a resolver problemas. Eu prefiro viver com a carteira cheia do que com ela vazia. Não confundam. Não confundam. Amém? E você também. Ou não? Quem é que prefere andar com a carteira vazia? Preferes com a carteira vazia? Que é para não seres assaltada, não? Essa exceção. Todos nós gostamos de ter dinheiro, pelo menos para suprir todas as nossas necessidades, amém? O que eu quero dizer é que nada pode substituir a presença de Deus na nossa vida. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. De onde você estará daqui a 100 anos? Onde você estará daqui a 100 anos? Se você não sabe responder a esta pergunta, vou lhe dizer uma coisa: a sua alma está em grande perigo. Se você não sabe responder a esta minha pergunta, a sua alma está em grande perigo.
Se você não sabe onde vai estar daqui a 100 anos, cuidado. Hoje tem a oportunidade de fazer alguma coisa que lhe vai dar essa segurança. Então, meu querido, muitas vezes nós pensamos que já sabemos tudo da palavra de Deus, nós assumimos que por conhecer a Bíblia já sabemos tudo o que o Espírito Santo nos quer dizer. Mas o Espírito Santo quer falar conosco todos os dias. Não é uma vez por ano. Não é quando nós estamos aflitos, queremos tomar uma decisão e dizemos agora para que caminho é que eu vou. Este se for, dá buraco. Aquele se for, dá buraco também. E este não sei onde é que vai dar, aquele também não sei onde vai dar. Deus, fala comigo, eu quero saber o que é que devo fazer. Quem percebe o que eu estou a dizer? Muitos de nós passamos dias, meses e anos sem ouvir, sem treinar o nosso ouvido espiritual, sem dar lugar a que Deus fale conosco. Andamos à pressa, mas chega o momento da dificuldade. E no momento da dificuldade você tem que escolher. E no momento da sua escolha, você, nem com todos os conselhos do mundo, você sabe exatamente que caminho seguir. Porque há conselhos que nós só podemos receber do Espírito Santo. Ouviu o que eu lhe vou dizer? E nesse momento você diz assim, caramba, por que é que eu durante todo este tempo eu não treinei o meu espírito, o meu ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo? É que há coisas que nós não podemos preparar na hora. Há coisas que levam tempos e tempos e tempos e tempos a ser preparado. Amém? É como um músico. É como um músico. Às vezes nós vemos um músico a tocar. Ei pá, como é que isto foi? Como é que foi? Você nem sabe como é que foi. Levou horas e horas e horas a matar a cabeça. Não é assim, Rui? É ou não é? O baixo dá muita dor de cabeça. Ele treina horas e horas. Não é, Marcelo? Marcelo agora tem uma bateria lá em casa, não é? E é mesmo em cima do meu quarto. Mas ele não me acorda. É uma bênção. Aquilo é uma bateria ungida e abençoada. Não é? Porque nós somos vizinhos. E às vezes, eu digo assim, glória a Deus que o Marcelo agora está-se a dedicar mesmo à bateria, não é? É verdade, porque eu sei, e ele sabe também, e toda a pessoa que toca um instrumento sabe, que pode ter muito talento, mas se não treinar, fica sem técnica. E técnica sem talento, aliás, talento sem técnica não vai a lado nenhum, fica completamente limitado. E em relação ao Espírito Santo é a mesma coisa. Chega o momento H e nós dizemos, Deus, quero que fales comigo. E parece que nós não conseguimos ouvir Deus. Por quê? Porque negligenciamos, assumimos que já sabíamos tudo da Bíblia e esquecemos de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Deus quer falar contigo. Às vezes até pode parecer coisas banais, mas Ele quer falar à tua alma, Ele quer falar ao teu coração. Amém? Diz assim, Espírito Santo, fala comigo, porque eu quero aprender a ouvir a tua voz. Quantos é que querem aprender a ouvir a voz de Deus? Amém? Eu quero vos dizer uma coisa, não há melhor voz para nós ouvirmos do que a voz do Espírito Santo. Amém? Não há coisa melhor que nós possamos fazer. Em terceiro lugar, esteja disposto a mudar a sua agenda. Amém? Se nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, temos que estar dispostos a mudar a nossa agenda. O plano do homem tem que ser substituído pelo plano divino. Amém? Deus é um Deus que na nossa vida como família, na minha vida pessoal, tem mudado a minha agenda tanta vez. Montes de vezes. Amém? Muitas vezes. Estávamos a servir em Moscavide. Deus mudou a nossa agenda e disse, agora vão para Lausanne. Fomos para Lausanne, dissemos, pastor, nosso pastor, estamos tão bem aqui na Lausanne, até nos sentimos aqui tão bem, queremos ficar aqui, vamos trazer as nossas coisas para aqui. Ele não nos disse nada. Passado algum tempo disse, olha, voltem outra vez para Moscavide. Oh, mas a gente já estava tão bem na Lausanne. Fomos lá abrir uma igreja na Lausanne, no início, praticamente no início do nosso ministério. Voltámos, não é? Estávamos dispostos a ir para Angola. Isto estou a resumir uma história muito longa. Estava já com a passagem, já ia ver a casa, já ia ver
o lugar onde íamos abrir a igreja em Angola. Surgiu a guerra, estava a 3 horas de embarcar no avião. Surgiu a guerra, os aviões foram suspensos, os voos foram suspensos, fiquei. O pastor disse-me: Jacinto, já não quero que vás para Angola, fica aqui mesmo. Estávamos lá mesmo, Deus disse: agora vais para Lagos. E estamos em Lagos agora, amém? Deus é um Deus que muda a nossa agenda. Às vezes nós fazemos os nossos planos, mas os nossos planos têm sempre que estar submetidos ao plano maior, ao plano de Deus, amém? Se você quiser controlar a sua agenda, várias coisas vão acontecer. A primeira é que Deus não terá prioridade na sua vida. Em segundo lugar é que você vai bater muitas vezes com a cabeça na parede. Porque os nossos planos não são os planos de Deus muitas vezes. Certo? Em terceiro lugar, você vai viver em rebelião e em insubmissão à vontade de Deus. Então, diga comigo: eu vou submeter a minha agenda, os meus planos, aos planos de Deus. Amém? Deixem-me contar uma pequena experiência. Tenho talvez dezenas delas, eu e a minha família, eu e a minha esposa. Lembramos-nos que uma vez nós queríamos comprar um tapete bonito para a nossa sala. Tínhamos os sofás, queríamos comprar um tapete bonito e andámos a juntar muito tempo dinheiro para aquele tapete. Finalmente arranjamos, não é, o valor do tapete, não é? Estávamos a orar e um dia Deus falou connosco e disse: agora que vocês têm o dinheiro do tapete, vocês vão fazer uma coisa. Vão convidar o casal tal para vir à vossa casa. Vão oferecer-lhe um almoço e vão pegar em todo o dinheiro que vocês juntaram para o tapete e vão oferecer. Amém? E assim fizemos, fomos obedientes. Sabe o que é que aconteceu? Deus mudou a nossa agenda. Aquele dinheiro para nós tinha um propósito, para Deus tinha outro. Sabe o que é que aconteceu? Poucos dias depois, uma irmã disse assim: comprei um tapete, não fica bem na minha sala. Venham lá ver se este tapete, que eu sei que vocês não têm tapete, fica bem na vossa sala. Pois encaixou perfeitamente lá na nossa sala. Amém? Novinho por estrear. Sabe o que é que teria acontecido se nós tivéssemos nos agarrado à nossa agenda? Teríamos perdido uma grande oportunidade de ser obedientes a Deus e de ser uma bênção para aquele casal. Amém? Porque aquele dinheiro foi uma bênção para eles. Amém? Muda a sua agenda. Seja sensível ao Espírito Santo. Deixe Deus ser e ocupar o primeiro lugar na vossa vida. Amém? Diga: Senhor, sê tu a ocupar o primeiro lugar na minha vida. Eu vou lhe dizer uma coisa, uma experiência que eu tenho. Posso contar esta experiência? Você nunca vai perder com Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você nunca vai perder sempre que você ouvir a voz do Espírito Santo e for obediente. Tudo isto vai contribuir para o seu bem-estar, para a sua proteção, para o seu crescimento, para que você possa aprender a viver na fé. Porque se você não aprender a dar passos de fé, passos pequenos, nunca saberá como dar passos grandes de fé. Amém? Quem percebeu o que eu estou a dizer? Amém. Em quarto lugar, a Bíblia nos diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz Zacarias 4:6. A obra de Deus pode ser feita na nossa força ou pode ser feita na força de Deus. Amém? Há coisas que eu me apetece resolver na minha carne. Na minha carne. Mas na nossa carne nós não resolvemos. Estragamos. Sabe o que é? Nós pensamos que resolvemos, mas não resolvemos, estragamos. Então, nestas alturas nós dizemos: não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor. Amém? Há o caminho do homem e há o caminho de Deus. O caminho de Deus não é andarmos na carne, é andarmos no Espírito. É sermos cheios do Espírito e a deixarmos-nos de governar pelo Espírito Santo. Quem sabe o que é tomar decisões na sua carne? Quem sabe o que é? Quem sabe? Alguns não têm vergonha e dizem que não sabem, não é? Mas é verdade, todos nós já tomamos decisões na nossa carne, na fúria, na nossa ira, na nossa mágoa, no nosso
entre aspas, eu não gosto muito desta palavra, nosso ódio, na nossa vingança. Estou a falar de uma forma generalizada. Amém? Há uma forma melhor, há um caminho melhor. O caminho do Espírito Santo. O caminho do Espírito Santo. Sabem o que é que eu estou a concluir? Que estamos a chegar perto do verão, não é? Já estou aqui mesmo, eu ainda ando com camisa interior daquelas bem grossas de inverno, não é? Então estou aqui um pouco e vim de casaco, estou a começar a suar, porque eu sou mesmo muito friorento, não é? Um angolano friorento, eu. Já estou a ver que estamos a precisar das ventoinhas a funcionar. Então, meu querido, escuta o que eu te vou dizer. Se a tua esposa às vezes não te trata bem, não revides da mesma maneira, não respondas da mesma maneira. Pega a sensibilidade, pega a gentileza, pega a leveza, pega a suavidade do Espírito Santo. Amém? E ao contrário, se o teu esposo também te fizer isto, não respondas da mesma moeda, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Quem é que tem as esposas perto? Quem é que tem as esposas perto? Diga assim à sua esposa: eu te amo, minha querida, e prometo não responder-te na minha carne. Não ouvi nada, onde é que está? Eu estou a falar para mim. Eu te amo, minha querida, e prometo não responder-te na minha carne. Amém? Onde é que estão os casais? Os casais estão falando com as esposas? Amém. Olha, o João até estava lá atrás e veio de propósito para o pé da esposa para lhe dizer isso. Amém. Em quinto lugar, escute, em quinto lugar, não há vida sem o Espírito Santo. Diga comigo, não há vida sem o Espírito Santo. Se removermos o Espírito Santo da vida cristã, o que nós temos é tradição, formalismo e religiosidade. Ouviu o que eu estou a dizer? Você pode seguir uma religião e você pode viver vazio, sem sentido e sem significado na sua vida. Compreende isso? É só tirar a pessoa do Espírito Santo e o que você vive é na tradição, no antigo, naquilo que sempre se fez. Já se faz isto há 20 anos, continua-se a fazer há 20 anos. Deus já está lá, mas nós ainda estamos aqui. Andamos nas pegadas de Deus, em vez de andarmos na presença de Deus. Estamos onde Deus já esteve há 20 anos, em vez de estarmos onde Deus está no dia de hoje. Há uma grande diferença entre andar onde Deus já esteve e estar onde Deus está. E ouvir o coração de Deus, e ouvir o palpitar do coração de Deus e o desejo do coração de Deus. Amém? Nós não queremos ser pessoas, nem uma igreja, que andamos 20, 30, 50 anos atrasados. Queremos onde Deus está hoje, o que Deus está a fazer hoje. É isto que nós queremos para a nossa vida. Amém? Então, não há vida cristã sem o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? É a minha pergunta. Onde está o Espírito Santo? Dentro de nós. Diga, o Espírito Santo está dentro de mim. Outra vez, o Espírito Santo está dentro de mim. Outra vez, o Espírito Santo está dentro de mim. Amém? Onde é que Ele está? Dentro de nós. Dentro de nós. Ele não está longe, Ele não está distante. Ele está mesmo dentro de nós, perto de nós. Ele está na nossa vida. Em sexto lugar, precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Há ocasiões, eu penso que eu já tinha dito, não é? Há ocasiões em que o Espírito Santo fala connosco e pensamos que são ideias nossas. Não, isto é outra coisa. Uma forma de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo é estar dispostos a dar o que Ele nos pede. Normalmente o diabo nunca manda dar. Dar é inerente a Deus. Certo? Quando nós obedecemos, estamos no bom caminho para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Dar não é humano. Dar não é do diabo. Dar é divino. Sempre que Deus te compelir a dar, dá. Dá um carinho. Dá uma ajuda. Dá uma força, um ânimo, um incentivo. Dá um telefonema. Dá uma visita. Dá um saco de comida se souberes que alguém está em necessidade. Dá, porque se ouvires, sempre que Deus te disser para dar e tu fizeres, tu estás no princípio do conhecimento para ouvir, para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Nunca
Nunca, eu se fosse assim, escrevia este pensamento. Porque é um pensamento linear, mas muito importante. Nunca vais aprender a ouvir a voz do Espírito Santo se primeiramente não estiveres disposto a dar. A dar. A essência da voz do Espírito Santo começa por dar. A partir daí é que Deus começa a falar verdadeiramente contigo. Amém? Eu não sei se isto é muito complexo para si, mas esta é a minha experiência de vida. Se você não está disposto, outra coisa, se você não está disposto a obedecer, nem peça que o Espírito Santo fale consigo. Eu vou repetir isto. Se você não está disposto a obedecer, por favor, nem peça que o Espírito Santo fale consigo. Porque se você não quiser, ainda pode andar aluado, distraído. E é uma coisa andar distraído, outra é ser desobediente. São coisas completamente diferentes. Uma tem a ver com andar distraído, outra é pedir Deus falar e nós não queremos cumprir. Certo? Então seja obediente à voz do Espírito Santo. 7º lugar, não ignore a pessoa do Espírito Santo. Só que isto contraria um pouco o que há pouco eu estava a dizer. Contraria no bom sentido. Deus também não quer ser ignorado. A pessoa do Espírito Santo não quer ser ignorada. Amém? Quantas pessoas casadas temos aqui? Fiquem de pé. Todas as pessoas casadas. Mesmo que a esposa ou o esposo não esteja aqui, fique de pé. Só para eu saber. Não tenham medo. Temos muita gente casada. Amém? Podem sentar-se. Foi também para vocês. Presta atenção. Imagine você que é casado, que o seu marido ou a sua esposa entra em casa e não o cumprimenta. Passa 1 hora sem lhe dizer nada. 2 horas sem conversar consigo. 3 horas sem lhe dizer como foi o dia. Bem, a minha vinha logo ter comigo, não é? Imagine você que passou um dia, não é? Dormiu com a sua esposa ou com o seu esposo. De manhã ele também não lhe diz nada. Onde estiveste, como foi o teu dia, o que vais fazer hoje, o que comeste, como correu o trabalho, como foi isto, como foi aquilo. Vocês acham que seria estranho ou não seria estranho? Quantos acham que seria estranho? Todos, não é? Agora imaginem, estamos a lidar com a pessoa de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Imagina o que é você passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, sem falar com Deus e sem deixar que Ele fale consigo. Será que o Espírito Santo ia se sentir incomodado, ignorado, entristecido, aborrecido? Quantos é que acham que ele ia sentir-se? Quantos é que acham? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Pois, se calhar, cada um de nós, num ou noutro momento da sua vida, já ignorou a presença do Espírito Santo. Já resistiu à presença do Espírito Santo. Já extinguiu a presença do Espírito Santo. E como é que nós podemos ignorar, resistir ou extinguir? Através da nossa desobediência. Certo? Vira-te para o teu irmão e diz-lhe assim: nunca ignores o Espírito Santo. Amém. Hoje estamos muito pausadamente a falar, amém? Estamos muito calmamente a compartilhar com os irmãos estes princípios. 8º lugar, o Espírito Santo foi a fonte do poder de Jesus, certo? Quando Jesus esteve na terra, qual foi a sua fonte de unção? Foi o Espírito Santo. Tudo aquilo que ele fez no poder e na autoridade do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que ele trabalhou, ele operou na sua humanidade, não na sua divindade. E por que é que nós estamos a dizer isto? Estamos a dizer isto porque o mesmo poder que operou em Jesus é o mesmo poder que opera em nós. Vejam só, irmãos, a única diferença é que Jesus não limitou o Espírito Santo pela sua obediência, pela sua purificação, pelo seu projeto de vida, pelo seu propósito de existência. Ele não limitou o Espírito Santo.
O que acontece conosco é que nós não damos o devido lugar à pessoa do Espírito Santo, por isso limitamos a sua presença e a sua ação na nossa vida, porque nós temos dentro de nós o mesmo Espírito Santo que guiou, que ungiu Jesus, é o mesmo Espírito Santo que mora dentro de nós. Amém? Então, meu irmão, repare, você que tem tudo o que você precisa para viver uma vida cristã de vitória, porque você não é órfão, não está abandonado, não está desprezado, você tem a mesma fonte de poder que Jesus teve. Amém? Nono lugar, o Espírito Santo sempre é coerente com a palavra de Deus. A palavra sempre não está ali, mas eu acrescentei agora mesmo. O Espírito Santo sempre é coerente com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele próprio escreveu, ele próprio inspirou os escritores da Bíblia a escreverem a Bíblia. Então escute, porque esta parte que eu vou agora dizer, ou melhor, relembrar, é muito, muito importante. Talvez de tudo aquilo que eu já disse até agora, esta é das mais importantes. Escute, muitas vezes você diz, Espírito Santo, és tu que estás a falar comigo. Eu vou lhe dar algumas senhas, alguns segredos para você saber se é o Espírito Santo que está a falar ou não está a falar consigo. Quando você ouve, tu és um filho tão querido, és tão especial, meu querido, não temas, meu filho, eu estou contigo. Quem é que estará a falar consigo? É mesmo o Espírito Santo. Você acha que alguma vez o diabo vai lhe dizer, não temas? De forma nenhuma, a menos que você esteja num precipício, não é? Quase para se mandar, e que ele diga assim, não temas, porque ele quer vê-lo esborrachado. É ou não é? É verdade. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de temor. É ou não é verdade? Deus não nos deu um espírito de medo. Se Deus diz, não temas, meu filho, vai em frente. Certamente não é o diabo falando consigo. Amém? Onde é que está a folha? Bradia a folha. Se ele diz, eu te amo, meu filho, eu te consolo, eu te carrego nos meus braços. Se ele diz, tu não estás sozinho. Se ele diz, jamais te deixarei ou abandonarei. Se ele diz, tens passado um tempo tão difícil, mas olha, eu te tenho carregado no meu colinho. Quem é que está a falar consigo? É o Espírito Santo, porque ele é um consolador. Amém? Então escuta, meu querido. O diabo nunca lhe vai lembrar as promessas de Deus. Se o fizer é para desvirtuar. O diabo só dá presentes envenenados. Os presentes de Deus são boas dádivas, dons perfeitos. Os presentes do diabo são envenenados. O diabo nunca te dirá para você dar alguma coisa. O diabo nunca vai dizer para tu orares mais. O diabo nunca te vai dizer para te arrependeres. O diabo nunca vai dizer para tu confessares o teu pecado. O diabo nunca vai dizer para purificares o teu pecado. Por quê? Porque tudo isto te aproxima de Deus. O diabo nunca te vai induzir a te aproximares de Deus. Tudo o que ele te induzir a fazer é para te afastares o mais longe possível de Deus. Você percebeu ou não percebeu? Amém? Então, meu querido, é importante que você perceba que o Espírito Santo, ele vai lhe dar palavras de amor, sempre. O Espírito Santo vai lhe dar palavras de incentivo. O Espírito Santo nunca vai dar-te palavras para te deitar abaixo. Ele nunca vai dizer, tu és um falhado. Ele nunca vai dizer, tu és um derrotado. Ele nunca vai dizer, tu és um inútil. Ele nunca vai dizer coisas dessas. Porque ele sabe que te vai marcar. Ele sabe que te vai ferir. Ele sabe que vai ferir a tua alma e magoar o teu interior. E Deus nunca fará isso à sua criação. E se ele o fizer, de alguma forma, alguma ferida, é sempre para ir a seguir e tratar e curar. E logo mais ensinar a razão pela qual ele fez isto ou fez aquilo. Amém? 10º lugar. Enchei-vos do Espírito Santo é uma ordem. Esta foi a mensagem que a pastora Eunice pregou. Ela falou em sermos vinho novo, aliás, em sermos odres novos que recebem vinho novo. Odres velhos não podem conter a plenitude do Espírito Santo. E eu faço-te uma pergunta nesta manhã. Olha, a pergunta é para ti. Quando eu estiver a fazer a pergunta para ti, eu estou a fazê-la para mim. Porque eu nunca prego para vocês o que eu não prego para mim. Se eu não prego para mim, também não prego para vós.
certo? A pergunta é, sou eu um odre novo ou um odre velho? Faz lá essa pergunta a ti. O que é um odre? Um odre era uma antiga vasilha de couro onde se metia o vinho. E a Bíblia nos diz que odres velhos não podem conter vinho novo. Querendo significar que se nós formos pessoas antiquadas, pessoas que não se deixam moldar pelo Espírito Santo e trabalhar e ungir pelo Espírito Santo, as coisas novas que Deus quer fazer passarão por nós e nós não as conseguiremos reter na nossa vida. E a minha pergunta é, és tu um odre novo ou um odre velho? Hã? És tu um odre novo ou um odre velho? Estás tu preocupado com aquilo que Deus fez há 20 anos e só queres viver naquilo que Deus fez há 20 anos, ou estás tu preocupado e queres receber aquilo que Deus quer fazer hoje? Hã? Amém? Então, sê tu um odre novo. Em Joel 2,24 foi dito, lagos, as tuas eiras se encherão de trigo, e os teus lagares transbordarão de vinho e de óleo. Simboliza a plenitude da palavra, a plenitude da unção do Espírito Santo, a plenitude da alegria. Foi isto também que nos foi ensinado. Nós precisamos viver a nossa vida, Jacinto. As tuas eiras se encherão de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho e de mosto. Manuel, Zé, Helder, Fernando. Existe algum Fernando aqui? Existe. As tuas eiras se encherão de trigo e os teus lagares de azeite e mosto. Significa que a tua vida, se tu procurares encher-te do Espírito Santo, vai ser vivida na plenitude do Espírito Santo. Diz comigo, eu anseio viver na plenitude do Espírito Santo. Em 11º lugar, o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus e as profundezas do homem, certo? E ele sempre o faz para quê? Para revelar e para curar. O diabo, dissemos aqui, não sei se foi a semana passada, penso que sim, que sempre trabalha na ocultação. Deus sempre trabalha na revelação. Você sabe uma coisa? Olhe bem para mim agora. Nós evangélicos caímos num extremo oposto da Igreja Católica. Na Igreja Católica ensina-se que as pessoas têm que ir ao padre confessar os seus pecados, certo? E as pessoas, algumas até vão lá e confessam muitas vezes. Nós dizemos que os nossos pecados devem ser confessados a Deus, não é? Mas sabe uma coisa? A Bíblia também nos ensina, e a Bíblia nos ensina, aliás, o meio termo. Nem só a Deus, nem só aos homens. A Deus e aos homens também. Aqui está o ensino total da palavra de Deus. Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados. Quem ouviu o que eu estou a dizer? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados, para que sejais sarados. Nós homens, quando fazemos alguma coisa, a tentativa ou a tendência é esconder. É ou não é esconder? Cada vez que nós escondemos uma mágoa, uma ferida ou um pecado, nós estamos a colaborar para prejudicarmos a nós próprios. Porquê? Porque feridas ocultas não podem ser curadas e pecados ocultos não podem ser perdoados. Quem percebeu o que eu disse? Então, meu querido, o Espírito Santo é sempre aquele que penetra nas profundezas de Deus para revelar-te o coração de Deus e penetra nas profundezas do homem para revelar a ti, porque Deus não precisa de conhecer o que se passa contigo, Ele sabe o que se passa contigo, para revelar quanto lixo ainda pode existir no teu coração e quantas áreas por tratar e quantas mágoas e feridas existem ainda no teu coração e na tua alma. Amém? Não ocultes. Não ocultes, não escondas. Revela, fala. Fala com pessoas idóneas, fala com pessoas de confiança. Abre o teu coração. Porque cada vez que nós abrimos o nosso coração, há terapia, há cura também na confissão dos nossos pecados e na confissão daquilo que das nossas mágoas. Posso ouvir um amém? O salmista dizia no Salmo 32:3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos
pelo meu bramido em todo o dia. E no Salmo 147, 3 diz: Deus sara os quebrantados do coração e liga-lhes as feridas. Vou repetir: Deus sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Amém? Meu querido, Deus ama-te. Deus tem interesse em que tu vivas em prosperidade e bênção. Deus tem interesse em que tu sejas próspero. Deus tem interesse em que todas as coisas colaborem para o teu bem. Amém? Olha agora para mim. Deus te ama mesmo. E me ama tanto, 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 que não há nada que nós possamos fazer que nos possa apartar do seu amor. Agora presta atenção. O facto de eu ter dito aquilo que eu disse não significa uma licença para tu fazeres aquilo que tu queres. Por favor, entende-me, amém? Quando um homem faz aquilo que lhe dá na veneta, ele não somente está magoando a Deus, ele está magoando, acima de tudo, a si próprio. Amém? A si próprio. Termino. O Espírito Santo, 12º lugar, o Espírito Santo torna eficaz o sangue de Jesus. Diga comigo: o Espírito Santo torna eficaz o sangue de Jesus. Vira-te para o teu irmão e diz-lhe isto também. Contei-vos aqui, a semana passada, a história de Lutero. A visão que este antigo padre... Vocês sabem que Lutero foi um padre. Mas ele disse... Ele viu muitas coisas que não estavam bem. Foi ter com o Papa e disse: olha, isto não está bem. Leio aqui na Bíblia, porque antigamente os padres nem Bíblia tinham. Só há muito pouco tempo é que na Igreja Católica se incentiva as pessoas a terem uma Bíblia. Vocês sabem disso, certo? Há muito pouco tempo. Porquê? Porque se dizia, e depois cada um interpreta a Bíblia à sua maneira, é perigoso o povo, os leigos. Notem, de onde é que isto vem? A filosofia dos leigos, do romanismo. Os leigos podem interpretar a Bíblia à sua própria maneira, isto é perigoso, não é? Então tiraram a Bíblia. Mas Lutero, que era um bibliotecário, tomava conta de uma biblioteca, um dia encontrou uma Bíblia escondida e foi lá ler a Bíblia e viu que estavam lá coisas escritas que não tinha nada a ver com aquilo que era ensinado. Porquê? Porque se ensinava que a salvação, se você quisesse ser salvo, dava não sei quanto para a igreja e era salvo. E ele encontrou que a salvação não era isso. A salvação era pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele achou aquilo esquisito, porque a igreja ensinava que tinha que pagar para ser salvo. Pois nós aqui ensinamos que ofertar a Deus é bíblico, mas não é para salvar a sua alma. Você pode dar 1 milhão de euros aqui e ir para o inferno na mesma. Se você não se converter de todo o seu coração e entregar o seu coração a Jesus. Por isso, fique já ciente que o dinheiro não compra o céu, nem compra Deus. Então este homem achou muito esquisito. E um dia, ele foi ter com o Papa, discutiu com ele, e disse: olha, isto não está bem, temos que reformular isto, temos que pôr a nossa doutrina de segundo a Bíblia. Bem, a verdade é que só não o mataram porque ele, enfim, teve a proteção de Deus. Mas conta-nos a história que este homem, perto da sua morte, ele teve uma visão. Uma visão. E nessa visão apareceu o diabo. E o diabo trazia-lhe uma lista enorme de pecados que ele tinha cometido. A porção deles. E Lutero viu aquela lista e disse: é verdade, tens razão, eu cometi tudo isto. Só há aqui um pequeno pormenor a faltar. É que tu te esqueceste de escrever uma coisa no fim desta lista. Tu te esqueceste de escrever 1 João 1:9. Vocês sabem o que é que está escrito em 1 João 9? O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Amém? Diga comigo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Amém? Por isso, esta mensagem, ou este título, Espírito Santo torna eficaz o sangue de Jesus. Amém? E eu concluo nesta manhã. 12 pontos importantes sobre o Espírito Santo.
não há 12, se calhar há 200, 500. Isto foi aquilo que o Espírito de Deus me trouxe e me encaminhou a falar hoje. Eu queria que agora ficássemos todos de pé. Amém? Ficássemos de pé. E pudéssemos agora sondar o nosso coração e a nossa vida. E uma só pergunta eu quero pedir que tu faças. Uma só pergunta eu quero pedir que tu faças a ti mesmo. Está a minha vida a agradar ou a desagradar ao Espírito Santo? Porque eu vou te dizer uma coisa. Só há uma destas duas alternativas. Tu não podes agradar e desagradar ao mesmo tempo. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na tua vida verdadeiramente, eu vou te dizer, tu estás a desagradar a Deus. Mas tu próprio tens que chegar a esta conclusão. Fecha os teus olhos agora, amém? Fecha os teus olhos. E faz esta pergunta, somente, estou eu a agradar ou a desagradar a Deus? E depois responde, que posso eu fazer para agradar ao Espírito Santo? Responde tu mesmo. Glória a Deus. Agido em orgulho e soberba, agora mesmo, pede perdão a Deus. Se tens vivido em rebeldia, tens sido rebelde e submissa à palavra de Deus, se tens sido duro de coração, pede perdão a Deus. Se já tens ouvido a palavra de Deus muitas vezes, mas nunca decidiste entregar o teu coração e a tua vida a Jesus, pede perdão a Deus, além de estás em perigo na tua alma. Se tens magoado outras pessoas, se tens abrigado falta de perdão no teu coração, pede perdão a Deus também. Pede perdão ao Senhor nesta manhã. O Espírito de Deus quer falar contigo. O Espírito de Deus quer sarar a tua alma e o teu coração. Põe a mão no teu coração e diz comigo, bem alto: Paizinho querido, nesta manhã eu decido que eu vou dar ouvidos à voz do Teu Espírito Santo. Eu decido abrir a minha vida e o meu coração para Tu continuares a fazer morada dentro de mim. Santo Espírito, não Te quero resistir, ignorar ou extinguir. Eu quero viver na plenitude do Teu Espírito. Perdoa-me as vezes em que tenho entristecido a Ti ou ao meu semelhante. Eu Te peço perdão quantas vezes tenho abrigado sentimentos, pensamentos e tenho dito palavras que Te têm desagradado. Quantas vezes tenho feito coisas que Te têm envergonhado. Te peço perdão aqui e agora, hoje. Vem agora mesmo e limpa-me com o sangue de Jesus. Perdoa-me as minhas faltas. Sara as minhas mágoas. Dá-me a plenitude da Tua graça, da Tua alegria, do Teu perdão e da manifestação do Teu Espírito no meu coração. Senhor, Santo Espírito, eis minha vida, eu a consagro, a dedico a Ti, para ser útil. Senhor,
Recuso-me a passar por esta vida sem ser útil, sem ser uma bênção, sem ser um modelo ou uma referência para aqueles que ainda não te conhecem. Nesta manhã eu exalto, magnifico e louvo o teu grande nome. Santo Espírito, Santo Espírito, mais alto, Santo Espírito, sê tu aquele que governa sobre a totalidade da minha vida. Ajuda-me, guia-me pela vereda direita, livra-me da vereda da tentação e que te desagrada. Ajuda-me a ser sal da terra, luz do mundo. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Foi uma ministração muito suave, muito lenta, diferente. Amém. Mas o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui. Vamos terminar com este cântico. Os olhos revelam, não é? Quero lembrar a cada um de vós